Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, iniciando uma semana de bastante saúde. Hoje, Florianópolis, 28 graus, calor, bastante sol, graças a Deus, assim a gente vende bastante água, né? O setor agradece. Todos me ouvem bem? Só coloca um ok ali, alguns, só me dá uma... Ninguém vê ninguém, né? Mas, ó, beleza, ótimo. Já me responderam, que estão me ouvindo bem. Então, hoje conosco, né, dando continuidade ao nosso projeto do workshop de uma forma remota, um pouco diferente esse ano, né? Estará conosco a Carla, pode abrir o áudio e o vídeo, Carla, Érica, Rose. Olá. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, deixa eu apresentar a vocês essas grandes profissionais que eu conheço já de longa data. A Érica, dá um oi ali, Érica. Ah, já está salvo o nome da Érica. A Érica, ela é bacharel em Química, formada pela Universidade Estadual de Maringá, trabalha há 14 anos como responsável química de algumas mineradoras do norte do Paraná. Anualmente faz cursos de capacitação técnica em água mineral, área da qualidade, microbiologia, BPF, APPCC, já esteve em praticamente todos os workshops que a gente promoveu presencialmente aqui em Florianópolis, né? Pós-graduada, ela tem especialização em microbiologia de alimentos. Então, seja bem-vindo, Érica. Obrigada, Marco. Boa tarde a todos. A Carla, para quem não conhece, a Carla é do Rio de Janeiro. Ela é licenciada em Química pela Faculdade Santa Marcelina. Ela fez diversos cursos na área da qualidade, microbiologia, em água mineral, boas práticas de fabricação, análise de perigos e pontos críticos de controle, cursos de capacitação técnica na industrialização de águas envasadas. Tem 15 anos de experiência no setor de água mineral. Trabalha como responsável técnica hoje, atualmente, na água mineral Soledade, água mineral Divina, água mineral Raposo e água mineral Láqua. E já prestou serviço para diversas indústrias ali do estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Carla. Obrigada, boa tarde a todos. E a Rose Claire, conhecida como Rose, né? A Rose é bióloga, é formada pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e especialista em ciências pelo IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina. A carreira da Rose começou na área laboratorial, fazendo análises na empresa Fontana, no Rio Grande do Sul. Já lecionou, então parabéns, Rose. Esses dias foi dia dos professores, né? Obrigada. Já lecionou na prefeitura aqui de Florianópolis, aliando, né, seus experimentos de bancada, de laboratório e ciência, né, no ensino fundamental. Esteve à frente da gestão e administração do laboratório hidroclínico de Florianópolis, que uns 7, 8 anos atrás foi incorporado pelo laboratório biológico, e há 6 anos ela é diretora e sócia proprietária do laboratório biológico na unidade do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Rose. Obrigada, querido, obrigada mesmo. Então, Rose, eu vou deixar coordenar ali junto com a Carla e a Érica esse bate-papo, tá? Eu vou estar aqui também, vendo no chat algumas perguntas, e a gente vai fazer essa interação entre nós 4, ok? Show. Então, Carla, vamos começar por você, né? Como é que foi para as empresas aqui do Rio de Janeiro, na tua região, o que vocês fizeram quando chegou a pandemia? Quais foram as atitudes que vocês tomaram na empresa, diferente na higienização dos garrafões, nos garrafões retornáveis? Boa tarde, Rose. Boa tarde, Carla.
quando tudo começou, foi um choque, né? Então, aqui na nossa região, é interior do Rio, e ainda não tinha chegado, não tinham casos, né, de Covid aqui. Então, a gente teve um tempo, assim, uma semana para formular e tomar as decisões as coisas que nós faríamos para tentar, assim, evitar o contágio dos nossos funcionários. E eu trabalho em empresas de vários portes. Então, nós tivemos, eu com o setor da qualidade, sentarmos e avaliarmos o que nós mudaríamos, o que faríamos para que os funcionários não corressem nenhum risco. Então, assim, baseado na planta de cada empresa, no layout de cada empresa, na estrutura, nós montamos, né, tipo um fluxograma, que nós, a partir desse fluxograma, faríamos, né, implementaríamos na empresa. Mas no início, a primeira coisa que nós fizemos, falou de pandemia na televisão. O que é a pandemia? Eu fiz uma reunião com todos os funcionários de todas as empresas, e aí fizemos informativos, fizemos conversas, logo, tipo assim, dividimos em grupos para falarmos sobre o problema, né, sobre a situação, aí conscientizando como que era a transmissão, né, o que eles deveriam fazer se sentisse algum sintoma, a postura na empresa, o que eles deveriam fazer no início dos trabalhos. Então, nós começamos assim bem cedo, distribuímos máscaras para os funcionários e fizemos o controle das máscaras, né? Aqui, como é uma região do interior, mas a gente recebe muita fiscalização. Então, quando nós montamos toda uma estratégia, logo no início da pandemia, nós fomos fiscalizados em todas as empresas pela vigilância sanitária para ver os procedimentos que nós estávamos tomando. Fizemos muito informativo, muita reunião com eles a respeito da higienização, da importância, né, da higiene pessoal, não só na empresa, mas também quando eles chegavam em casa, a postura que eles tinham que ter quando saíam da empresa. Então, nós fizemos uma conscientização não só, né, para protegê-los ali na empresa, mas também para eles protegerem a própria família. E, assim, eles absorveram bem isso e nos ajudaram. Teve empresa que, como fechou tudo, né, no Rio de Janeiro e na região aqui, bares, aqui logo começou a fechar, antes de alastrar, né, aumentarem os casos. Então, com isso, diminuiu a venda dos descartáveis, que né, exigia muita produção e tudo. Então, essa equipe do descartável, nessas empresas maiores, nós dividimos em 2 grupos. Eu estou dando uma introdução para chegar na estratégia, né, da higienização. Claro. Mas aí nós dividimos a empresa em 2 grupos, né? Uma turma trabalhava uma semana, a outra turma trabalhava outra semana. E teve empresa também que a gente fez assim, tem 50 funcionários, 20 ficaram em casa por um período e a outra turma trabalhando, porque se houvesse algum problema, porque como nós moramos no interior, então, e a gente, no início era tudo muito novo, e a vigilância não sabia como lidar com a situação, eles pensavam assim, se tiver uma pessoa contaminada, a empresa toda tinha que ficar em quarentena. Então, nós tínhamos que não só proteger, né, os funcionários da contaminação, mas também a empresa de não fechar. Então, nós pensamos nisso rapidamente e conseguimos implantar essas medidas de fazer 2 equipes para o trabalho. E a empresa que era menor, que não conseguia fazer isso, a gente fazia reunião, a gente fiscalizava as máscaras, a gente fiscalizava sempre se estava higienizando as mãos, se não estavam fazendo aglomeração. Então, a gente foi tomando medida para poder estruturar. E, por exemplo, o caminhoneiro que chegava na empresa, ele não podia ficar próximo aos funcionários, ele tinha que estacionar o próprio caminhão, porque às vezes o próprio funcionário,
ele pegava, manobrava, né, na área de carga e descarga. Então, a gente proibiu os funcionários de entrarem nos caminhões e os caminhoneiros também ficavam em área isolada. E para entrar na empresa, os caminhoneiros, a gente só estava permitindo os caminhoneiros, era com máscara, aferia a temperatura. E não, a gente proibiu visita de qualquer tipo de visitante, tanto de fornecedores, quanto, né, de pessoas assim, para conhecer a empresa nesse período também. Agora, aí eu montei aqui, só para vocês verem, um fluxograma de cada empresa, porque às vezes a gente fala e fica meio confuso. Conforme a estrutura de cada empresa, o que nós fizemos. Aqui tem 3 modelos de empresa, porque elas, assim, algumas são parecidas, têm o mesmo processo. Aqui é bem simples esse fluxograma, mas só para vocês entenderem. No início, teve empresa que a gente fez a descarga, fazia a descarga de todas as embalagens, porque tinha uma plataforma que tinha um local, né, que a gente conseguia fazer essa descarga. E a gente fez também uma coisa, a gente selecionou alguns funcionários para fazerem a seleção olfativa, visual, aqueles que não tinham problemas de saúde, porque todos os funcionários que eram de risco, nós também deixamos em casa nesse período, entendeu? Então, assim, não fizemos a seleção com máscara, porque era muito complicado. No primeiro dia que aconteceu isso, os funcionários reclamaram, falando que não tinha condições de fazer a seleção com a máscara. Então, o que nós fizemos? Aí, essa primeira empresa aqui, a gente descarregava, e conforme ia descarregando, a gente ia lavando os galões com água ozonizada. Que aí tinha um ponto, né, de água que a gente conseguia lavar os galões externamente com água. Aí a gente fazia essa lavagem aqui com água ozonizada. E depois esses galões eram selecionados. Aprovados, eles iam para a pré-lavagem, né, a manual, se no caso de lodo ou muita incrustação, e seguiam para a escovadora. Todas as empresas, né, é muito importante a escovadora até para a questão de tirar a sujidade. E aí, depois da escovadora, a externa também. E aí, depois da escovadora, seguia para uma jateadora, também com água ozonizada, porque essa empresa aqui, no caso, a gente tem uma central de ozônio, que aí eu consigo jogar a água ozonizada para qualquer processo que eu quiser. E aí, depois da escovadora, ia para a jateadora. E aí ia para a lavadora automática para os 4 estágios, né? Que era com detergente alcalino clorado, depois o enxágue, depois a água ozonizada e o enxágue com água mineral. A segunda empresa, a gente fazia desinfecção no próprio caminhão. E para essa desinfecção, a gente usava a biguanida, né? Porque ela não tem cheiro, é um produto mais fácil de lidar e também não ia deixar rache no galão, em questão de odor. E aí a gente borrifava, né, bem os galões e iam fazendo o carregamento do galão para uma plataforma e nesse carregamento eles já iam selecionando as embalagens. E depois ia para a pré-lavagem manual e jateadora, e aí passava pela escovadora e a lavadora automática. Em todas as empresas, o processo da escovadora, tem uma empresa que a escovadora, ela tem 2 reservatórios, que aí a gente faz a higienização e depois, né, a higienização com detergente neutro, e aí ela passa por enxágue para depois ir para a lavadora. Então, na primeira, a gente lavava primeiro os galões para depois selecionar. E nessa aqui a gente fazia desinfecção no próprio caminhão. E na terceira, essa empresa é uma empresa que ela é toda fechada.
Então, o caminhão, a plataforma, ela é externa e os galões vão para dentro da indústria através de um tubo, né? Uma abertura, que aí a pessoa do caminhão vai jogando por esse tubo e ela cai por uma tubulação dentro da empresa, e aí eles pegavam, como a jateadora era ao lado, jateava os galões, né, de 2 a 2, e aí tinha um outro funcionário para já ir selecionando e colocando em carrinho. Aí nessa seleção ele colocava no carrinho e ia para pré-lavagem, no caso manual, se precisasse, e aí seguia para a escovadora e a lavadora automática também de 4 estágios. Então, tipo assim, a higienização, né, que é básica e que era necessária, nós fazíamos. Nós mudamos a forma de seleção. Em cada empresa, a parte da seleção foi em alguma etapa que nós tivemos que mudar, né? Porque geralmente é na hora que está descarregando. E aí, conforme o modelo de cada empresa, nós tivemos que encaixar essa seleção em outro estágio do processo. Então, Carla, ou usou ozônio ou usou biguanida, é isso? Em todo nessa, Isso. O que a gente foi feito de diferente no início ali essa pré-lavagem foi usado esses 2 produtos. Vocês não usaram hipoclorito? Não. E E os funcionários sentiram uma dificuldade no cheiro usando esses produtos na pré-lavagem, quando eles faziam a inspeção olfativa? Você teve alguma reclamação? Não, porque a biguanida, ela é inodora. E o ozônio, como também era uma área aberta, então quando eles iam selecionar, o cheiro já tinha saído, não estava afetando na seleção, eles não sentiam incomodados, não. Legal. Vamos para a Érica, então, Érica? Vamos contar a história lá do sul, agora da região do Paraná. Como é que vocês, a Carla já nos contou, né? Como é que eles trataram a pandemia nesse momento aqui no Rio de Janeiro, na região dela. E no Paraná, o que vocês fizeram de diferente ali na inspeção olfativa? Então, Rose, toda essa introdução inicial que a Carla fez de treinar os funcionários, reunir eles, né? Isso aí tudo também nós fizemos, essa parte de não deixar motorista adentrar a indústria, nem próximo dos funcionários, porque era um medo muito grande, né? E é isso aí, nenhum funcionário nosso de nenhuma empresa poderia estar, né, se contaminando com o vírus aí, porque senão ia fechar a fábrica ou as fábricas, né? Então, todo esse cuidado inicial foi muito importante, tudo foi bem pensado estrategicamente. Deu tudo certo com as orientações, e eu tive, sim, uma mudança nessa parte de seleção de galão, tá? A minha parte de desinfecção, eu utilizei cloro, hipoclorito e ozônio, tá? Eu até fiz também aqui uma breve apresentaçãozinha aqui. Pode for aí para a gente ver. Então, porque aqui na recepção dos galões, antes deles serem descarregados do caminhão, nós já fazíamos a aspersão, ou com água ozonizada ou com solução clorada. Eu vou falar de forma generalista, e não por indústria, igual a Carla falou, vou falar aqui de uma forma geral. Então, assim, todos os modelos de caminhões aqui, eles eram aspergidos. Fiz um videozinho breve aqui. Então, independente ali do modelo de caminhão, também um funcionário era selecionado para poder fazer essa aspersão, tá? Tanto dependendo da empresa, porque cada um tem a sua planta, né? Então, era mais fácil uma solução clorada, o outro era mais fácil uma solução ozonizada. Então, era feito isso daí na prática, também selecionando sempre o mesmo funcionário para poder fazer essa limpeza antes da seleção olfativa.
Então, esse daí foi para finalizar. Como que eu preparava essa solução? A clorada era mais fácil para poder fazer a diluição, mas o ozônio, a gente ainda pegava lá da torneira de coleta da lavadora e fazia uma pré-concentração nele na central de ozônio, aumentando a concentração de oxigênio, deixando em 100% o ozonizador, para poder a solução de ozônio ficar mais forte ainda por causa da volatilidade dele. Então, assim, a aspersão, ela era realizada antes dos funcionários relarem nos caminhões. Aí, eu retirei a seleção olfativa no início, por causa desse pânico, desse grande medo, né? E quem realizava essa seleção olfativa era somente o operador da lavadora. Só que, o que aconteceu? Eu tive um aumento das reclamações, infelizmente. Porque, como eu falei, esse medo que nós estávamos dos funcionários se contaminarem, então essa pré-seleção lá inicial, mesmo os galões estando previamente desinfetados, mas só que ainda corria-se o risco, porque era tudo novo, né? Qual é a concentração ideal de hipoclorito? Qual que era a concentração ideal de ozônio? Então era tudo muito vago, né? E o que a gente tinha que fazer era preservá-los. Então, assim, nesse primeiro momento, só fez a aspersão, retirei a solução olfativa, passou por todos os processos antes de chegar na lavadora, porque aí eu tenho aspersão de ácido peracético, tem pré-lavagem, tem a lavagem externa, tudo antes de chegar na lavadora. Mas, infelizmente, eu tive um aumento das reclamações e eu tive que partir para um segundo momento. Eu não sei se você já introduzir agora, se tem alguma coisa mais nessa Pode sim. E aí, então, no segundo momento, o que eu precisei fazer? Retornar a seleção olfativa dos galões, lá no início. Mesmo os funcionários de máscara, no descarregamento, porém após a aspersão da solução sanitizante, eles tinham que fazer a seleção olfativa. Por quê? Porque, infelizmente, ainda há um mau uso de galão por parte de consumidores, de colocar o combustível, suco, produtos de limpeza. Então, o que eu orientava a eles é que esse odor mais forte, ele ia ser perceptível. E deu certo. Então, após Pode falar. Então, quer dizer que a Carla, ela selecionou os colaboradores, eles não utilizavam máscara. E vocês permaneceram com a máscara, mesmo fazendo a inspeção olfativa com máscara. Exato. E faziam a inspeção e esses odores fortes, eles conseguiam pegar. Exato, porque no primeiro momento, eles ficaram de máscara, mas só que pulou a etapa olfativa. Chegava, era feito a aspersão com a solução sanitizante, seja de ozônio ou de cloro, e aí procedia o descarregamento, só não chegavam próximo do nariz para fazer a seleção olfativa. Mas eles viam todos os outros itens, né, relativos à seleção. Aí, como eu tive um aumento de reclamação, eu precisei pensar no segundo momento, e isso foi unânime para as empresas. Aí eu precisei pensar numa outra forma, que foi aonde continuou com a solução sanitizante, porém com a seleção olfativa mesmo de máscara. Porque depois ainda mais uma introdução ali ainda de procedimento. Então, nessa primeira parte, eles mesmos de máscara conseguiam detectar odores mais fortes, com o mau uso do galão. Então, aí essa parte eu consegui já suprir essa necessidade. Só que eu preciso, para poder complementar isso e não abusar dos funcionários, né, com relação a essa seleção olfativa, introduzimos mais um funcionário na seleção olfativa antes de chegar na lavadora. Porque o operador continuou fazendo a solução olfativa, porque ali o galão já passou pela aspersão do produto lá no caminhão, ele passou pela lavagem externa,
Ele passou pela lavagem pressurizada, que é o tira-limo, que 100% dos galões passam. Então, o galão ali já está totalmente pré-higienizado. Então, o operador da lavadora continuou fazendo a seleção olfativa e antes dele adicionamos mais um funcionário. Só para exemplificar, mais ou menos desse jeito aí. Então, antes de chegar na lavadora, colocamos mais um funcionário, tá? Para poder finalizar. E isso daí meu processo ficou redondinho. Legal, legal. Show. E depois, você, o nível de reclamação, Érica, quando você fala, eu aumentei a reclamação, quanto que foi esse aumento? Por exemplo, quantos vocês tinham, assim, uma média por mês? Quanto que foi essa reclamação nessas empresas? Mesmo sendo galão retornável, a minha exigência de reclamação torna-se a zero, né? Então, assim, eu tive empresas com 5 reclamações no mês, isso daí depois mudou para 8 no segundo mês. Então, isso daí me assustou, já não, né? Com 5 galões por mês, para mim já é assustador, porque mesmo que são milhares de galões, mas o que a gente está oferecendo é alimento, então a gente tem sempre que tender a zero a reclamação. Mas assim, é em torno de 0,01 contra 0,015, 18%. Tá? Então, assim, lógico, é baixo. É baixo, sim. Só que a gente, como controle de validade, como eu falei, a porcentagem de reclamação tem que sempre tender a zero mesmo, né? Então, assim, tive um aumento da reclamação nesse sentido, porém, eu tive sucesso nesse segundo momento. E o hipoclorito, vocês não... o operador sentiu dificuldade quando vocês faziam a aspersão de hipoclorito na hora da inspeção, ou não teve isso? Eles não relataram pelo tempo que se deixou ali? No primeiro momento, de forma alguma, porque daí era só o operador da lavadora que ia pegar no galão, então ele já tinha passado pelas outras etapas de limpeza externa, então já chegava sem cheiro nenhum. E nesse segundo momento que estava aspergindo, eles também não reclamaram. E usando luva, né, para poder segurar o garrafão, então não tive nenhuma dificuldade. Porque quando o galão é feito um mau uso dele, o cheiro já é forte, né? Ele já é bastante acentuado e é fácil de detectar. Legal. E, Marco, você está nos ouvindo? Já temos algumas perguntas para as meninas responderem? Estou aqui ouvindo tudo, Rose. Eu sei. Vamos lá. Bom, nenhuma de vocês utilizou a aspersão de água de solução clorada, correto? Eu utilizei. Desculpa, Érica. E deixa eu pedir uma coisa. E não ficou residual no garrafão? Não ficou a tua concentração? Qual foi a concentração que tu utilizou de? Eu utilizava 10 ppm a 20 ppm. Tudo dependia de como os galões chegavam, de onde estavam vindo, porque também a gente tinha esse cuidado de que região está vindo. Está tendo mais incidência do vírus? Então, era em torno de 10 a 20 ppm que eu estava utilizando. Eu acho que foi uma coisa legal, porque toda empresa que queria focar um pouco mais na higienização do garrafão e tinha alguma restrição com os colaboradores, eu acho que foi uma boa oportunidade de colocar tudo em prática, né? Sim, com certeza. E vocês encontraram alguma dificuldade dos colaboradores específicos, assim, com uma utilização de alguma prática que hoje veio para ficar? Acredito que não, porque não tive, assim, nenhum problema, não, porque a gente já trabalha muito com higiene dentro da empresa, né? Então, antes mesmo do vírus, já toda essa parte de higiene, e a gente já pegou e teve também os afastamentos de pessoas que, né, eram mais de risco. Então, acho que tudo veio também até a fortalecer mais a prática de boas práticas na empresa.
Surgiu uma pergunta, Carla, agora lembrando da tua história, e a Érica, vou fazer a pergunta para as duas. Depois que vocês aplicaram essa pré-lavagem, né? Como é que ficou, por exemplo, no Rio de Janeiro? Vocês tiveram muito afastamento dos colaboradores, dos operadores que entravam em contato direto com o garrafão? Ou não? Como é que foi isso para vocês, Carla? Olha, a gente aqui, né, são hoje 4 empresas. Então, eu tenho uma empresa que tem 15 funcionários, empresa que tem 20 funcionários, empresa que tem 35 a 40 funcionários e outra tem 50. Então, na empresa de 15 funcionários, ninguém pegou. Nós não tivemos nenhum caso. E nessa de 20, a única pessoa que pegou foi o proprietário. Então, ele já não ficava perto do pessoal da produção, né? E nessas outras, por exemplo, a de 35, 40 funcionários, somente as pessoas do escritório pegaram. E a empresa tem 50 funcionários, só 2 pessoas pegaram, que era uma pessoa da manutenção e uma pessoa que é o pedreiro que fica constantemente na empresa, né? E teve uma pessoa do escritório também. Então, assim, nós adotamos medidas, o que eu acho que foi muito importante foi a conscientização dos colaboradores, porque eles chegavam já na empresa, né? Aí aferia a temperatura, todo mundo já sabia que se gripasse, né? Era para poder avisar, para poder ser afastado. Da dificuldade dos colaboradores, a única dificuldade que eu tive é o cumprimento, quando chegava, né? Eu falo, não pode mais apertar a mão. Aí eles, como nós somos, né, interior, então o interior tem isso demais, que é se cumprimentar e tudo. Aí tinha colaborador que falava, nossa, mas eu não vou mais apertar a mão de ninguém. Aí a gente fala, não, é só por um período. Então, assim, vamos conscientizar, porque é a sua família, é a sua saúde, né? Então, assim, todas essas medidas que foram tomadas, como no início a gente tinha muito medo, né? A questão do tratamento, e é interior, e como que a gente vai fazer, se vai ter medicamento ou não. Então, aí nós tínhamos muito medo, mas foi uma decisão que nós tínhamos que tomar em relação à seleção por causa de reclamação. Porque o que aconteceu nesse período? Como aqui, né, são muitas cidades pequenas próximas, e o comércio fechou, a venda de garrafão aumentou. Então, nesse primeiro período, as pessoas estavam em casa, então estavam com medo de tudo, então passaram a tomar mais água mineral aqui na nossa região. Então, com isso, aumentou. Então, a gente foi fazendo um processo mais lento, né, de produção, porém com cuidado de distanciamento, higienização das mãos toda hora. Por exemplo, só o colaborador que fazia seleção, que naquele momento não estava usando máscara, os outros todos estavam usando máscara. Então, aí tinha os períodos de troca também da máscara, que a gente conscientizava eles. Como é interior, às vezes, vou embora hoje, aí embora de uniforme, né? Já que vai lavar. A gente pediu para não mais ir de uniforme, para tirar o uniforme na empresa, para ir com outra roupa, até mesmo para não levar aquela roupa possivelmente contaminada para casa, né? E foi tão importante essa conscientização também, que os próprios funcionários, antes de chegarem em casa, eles nem entravam mais em casa com a roupa que vinha da rua. Então, e aqui a gente conseguiu fazer bem a quarentena. Então, assim, as pessoas trabalhavam, quem tinha que trabalhar, todo o comércio, todo o resto da população, né, estava isolado em casa. Então, assim, isso ajudou muito o trabalho da gente também. E tem empresa, por exemplo, essa empresa menor, a gente conseguiu conscientizar os distribuidores que eram fiéis para que os galões voltassem tampados, que assim, o distribuidor conscientizasse, né, o consumidor a voltar, assim que utilizar água, com a própria tampa do galão novo, tampar o galão que voltaria para a distribuidora. E pedimos também aos nossos distribuidores que esses galões que com cheiro, né, de cheiros fortes, gasolina, produto de limpeza, eles nem enviassem para a empresa também, porque aí já diminuiria, né,
esse problema que seria do mau uso do galão. Então, assim, foi uma corrente. Então, todos os distribuidores, a maioria, né, nos ajudou também nos procedimentos, e os colaboradores abraçaram a causa porque eles também ficaram muito assustados, né? E a questão, a gente sempre conversava e conversávamos. Olha, gente, é uma empresa, é um alimento, então as pessoas vão consumir e as pessoas estão assustadas também, os consumidores. E se houver algum problema ou por nossa indisciplina, a empresa vai fechar. Então, o nosso sustento, é o sustento da nossa família. Então, assim, a gente, sempre nas reuniões, a gente coloca isso para o colaborador ter consciência, assim, de que ele é o papel principal de tudo acontecer, né? Legal. E, Érica, no Paraná, você conseguiu ter essa visão das empresas? Como é que ficou os afastamentos? Sim, também, né, nós tivemos os afastamentos, com certeza. E das empresas que eu trabalho, foram 2 funcionários em uma delas e 1 funcionário na outra. E foi mais, assim, dos funcionários que trabalhavam no descartável, que pegou de familiar. Não teve nenhum específico do setor do retornável. Isso foi muito bom, muito bacana, porque acredito que se um funcionário tivesse se contaminado no setor do retornável, ia gerar uma polêmica muito grande, né? E também a gente teve muita conscientização também por parte do distribuidor e até mesmo dos funcionários, de estarem se cuidando e de adotarem as medidas que foram colocadas. Então, isso foi muito bacana, isso é muito gratificante, né? Por parte da nós, por parte deles, acatarem todas as normas. Legal. Quando a Carla me contou, né, isso, e ela mediu, eu fiquei, assim, surpresa, porque o nosso trabalho da qualidade justificou, porque quando a gente aumentou ali o nosso controle, aumentou ali o nosso procedimento de boas práticas, mostra que ele é eficiente. Então, quando a gente coloca o procedimento correto, segue as etapas corretas, a gente tem esses resultados, que quem estava diretamente com galão retornável, que vem de vários lugares, que poderia, né, que saiu vários estudos, que poderia, o plástico poderia estar, o vírus poderia estar ali, né, se pessoas contaminadas tivessem com aquela embalagem, e tem um tempo, tem vários estudos, a gente não sabia nada, mas mostrando que se a gente seguir os procedimentos, as boas práticas, nós vamos ter ótimos resultados, né? Com certeza. Marco, tem mais alguma pergunta para as meninas responderem? Na visão de vocês, Érica e Carla, veio, após passar isso tudo, ninguém sabe quando, então, indicadores, talvez na metade do ano que vem, a hora que vinha a vacina para todos, a hora que normalizar, vocês acreditam que algum dos procedimentos adotados hoje não serão mais utilizados ou vão seguir com os mesmos procedimentos? Qual que é a visão de vocês? Na parte do recebimento ali do garrafão, da aspersão, ou esse procedimento que vocês adotaram vão permanecer? Olha, eu particularmente gostei muito dessa aspersão de solução sanitizante antes de descarregar o caminhão. Acredito que pode ser que continue esse procedimento que eu nunca tinha feito nas empresas. Não sei se alguma empresa já tinha adotado isso antes, mas eu acho super bacana, porque qualquer período, em qualquer época que estivermos, acho que esse procedimento ele é bastante válido para a saúde do colaborador, não é? Porque não vem ser um procedimento somente para essa pandemia, mas quem sabe perdurar ainda e né, ser um procedimento eu achei do ano. E o interessante é que, tipo assim, eu até comentei isso com a Rose, que nesse período ninguém gripou, né? Porque não podia gripar, também porque seria um sintoma. Então, esses métodos, eles fizeram efeito, né? Aqui na nossa região agora, eu acho que em maior parte dos lugares está tudo reaberto. Então, mesmo agora, eu acho que a situação piorou, porque
tá todo mundo indo para bares, né? Então, assim, a vida social voltou. E a conscientização dos colaboradores tem que continuar, né? Porque eles têm que continuar pensando que ainda é um risco para a família, é um risco, né, para a empresa, que a questão, né, agora também diminuiu, porque muito no início, igual aqui interior mesmo, se eu tivesse com algum sintoma, a minha família inteira ficava em quarentena, obrigatoriamente, e era tipo assim, a vigilância sanitária acompanhava, e agora tá menos nesse caso, é quem tem um sintoma e se alguém da família também tem um sintoma. Mas igual tem empresa que eu trabalho que conseguiu fazer o teste em todos os funcionários. Só que isso não é uma realidade, né, da maioria das empresas, né? Porque conseguiu uma parceria e aí fez o teste em todos os funcionários. Mas até para a questão da saúde, igual a Erika falou, em outros aspectos, em outras, né, doenças que podem ser transmitidas, e essas medidas foram medidas, eu acho que devem seguir, né? A gente tem que tentar, né? Claro que vem o verão, aí a rotatividade é muito maior, então a produção tem que ser muito mais rápida. Então, nesse segundo momento de verão, nós vamos ter que também adaptar esse processo. Que agora sim, a gente começou a pandemia, as pessoas estão em casa, então o volume de venda aumentou. Mas aí veio o inverno, diminuiu, conseguimos ajustar tudo. Mas só que, né, agora está começando o verão, então teremos que reavaliar tudo e tendo a pandemia também ainda. Então, Carla, você acha que no processo de vocês colocariam agora no manual de vocês de boas práticas, essa pré-lavagem veio para ficar? Além só da pandemia, ou vai ficar porque foi eficiente? Qual foi a opinião? Vocês vão deixar não só no momento, acabou a pandemia, não, vou deixar no manual e seguir como procedimento. Nós vamos deixar. Adaptando tipo assim, o movimento que nós vamos ter de clientela, porque aí é uma segunda avaliação. A minha vontade, a vontade, né, dos proprietários que continue. E agora a gente vai num movimento muito grande, que aí a gente trabalha até 10 horas da noite, são 2 linhas de produção, aí vai trabalhar com todo mundo, né? E aí nós vamos ou dessa forma ou implementar uma outra forma. Legal. E vocês, Érica? Tenho que ligar seu áudio. Desculpa. Isso. Então, nós também, provavelmente, eu vou continuar com essa aspersão, porque era um procedimento que nunca tinha avaliado, implantar no procedimento, né, na prática do dia a dia, e a empresa acabou se adaptando. A Carla falou, veio no momento mais tranquilo, né, passamos pelo inverno, já aumentou muito já aumentou bastante a produção e ainda continua dando certo. Então, provavelmente vai ficar, vai permanecer. Legal. E essa conversa com os distribuidores, que eu acho que é uma briga em todas as regiões do Brasil, né? De fazer essa inspeção antes. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muito eu vejo muito isso nas empresas, né? O relato do garrafão, né? Que o distribuidor ele não faz a inspeção antes de ir para a fábrica. Então, vocês conseguiram essa parceria nesse momento. Então, ficou bem mais forte. Pelo relato de vocês, acho que a gente teve esse ganho dessa preocupação. Vocês confirmam isso para mim ou não? Tem ainda que a gente ainda tem uma caminhada com o distribuidor. Temos. Acho que a caminhada com eles não termina, né? A gente tem sempre que estar orientando, estar conversando e alinhando os procedimentos. Porque sempre tem distribuidores novos, né? Que estão entrando no ramo. Então, a gente precisa estar continuamente dando esse feedback para eles. Mas, com certeza, só veio para agregar um procedimento a mais para o controle de qualidade.
Legal. Olha como muda, né? Que legal, a Rose tocou. Todo mundo agora, quem está no controle de qualidade, deve rever seus manuais de boas práticas, né? Eles têm que ser incluídos. Eu tenho certeza que eu não estava nem me lembrava disso, mas tu vê, é uma coisa recente, talvez veio para ficar um bom tempo, tem que revisar o manual de boa prática, né? Quem tem uma análise de perigo e ponto crítico de controle, ele muda. Será que é um ponto crítico de controle? Será que é só um ponto de controle? Então, também tem que ser revisto o APPCC, quem tem implantado dentro da fábrica, né? E deve ser revistos esses manuais. Talvez até ser criado novas planilhas de controle, né? De recepção, enfim. Carla, usasse muito a questão do ozônio e biguanida, né? Chegasse a fazer uma avaliação de se o porquê utilizasse esses produtos e se foi de uma forma eficiente, chegasse a avaliar a eficiência do processo? Aham. Então, a eficiência, o que a gente sempre valida o processo. Então, na empresa, a questão, a gente sempre faz SWAB, né? Tanto nas embalagens, nós fazemos testes de SWAB. Aí fazemos também, verificamos, pegamos o galão, colocamos água destilada autoclavada, fazemos também análise de heterotrófica, para avaliar se está eliminando naqueles processos que eu estou utilizando ou não. Então, assim, a gente vai fazendo as experiências dentro do processo, cada processo, entendeu? Para poder avaliar a utilização do produto. Perfeito. Érica, deixa eu pedir uma situação. Os distribuidores, depois também a Carla pode complementar. Os distribuidores de água, eles questionaram alguma coisa que o processo ficou um pouco mais lento ou porque eu estou fazendo aspersão de produto químico, já está oxidando mais minha carroceria? Não sei se o tempo ainda já foi suficiente para isso, né? Houve alguma reclamação do distribuidor que vai buscar água na fonte? Não. Não tivemos reclamação pelo tempo, porque acabava, sabe, que o caminhão chegava, já começa a fazer a aspersão, então isso não atrasou o procedimento. Porém, eles questionavam sim, e alguns reclamavam, minha carroceria, né, ali os compartimentos vão oxidar. Aí a gente não tem como fazer, nós temos que preservar a saúde. Assim, mas foi só mais assim, imediatista. Depois eles mesmos já acataram a ideia e até conversei com alguns e instruí, né, os próprios encarregados a estarem conversando que eles precisavam ter também um procedimento depois que descarregaram os caminhões, de enxaguar a carroceria deles, porque nós não tínhamos como não fazer. Então, mas foi mais assim nas primeiras semanas, depois todos compreenderam. Então, aí algumas, como aqui no início, né, houve um aumento da produção, então nós tivemos assim que separar desse grupo que foi metade, né, uma parte ficou em casa, a gente selecionou mais alguns colaboradores para que pudessem ficar pessoas a mais nessas etapas, né, da higienização e da seleção. Então, assim, ficou um pouco mais lento, mas nós tentamos minimizar o máximo possível, mas as pessoas também estavam os caminhoneiros que vinham nas empresas, eles viam a seriedade do trabalho, e aí eles também, quando chegavam no distribuidor, se era o próprio distribuidor, eles entendiam que era necessário fazer cada etapa. Então, assim, reclamação de que está demorando, nós não tivemos, não. Perfeito. Rose, tens alguma... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Fizeram pouca pergunta, tá? Nós estamos com 95 participantes. Acho que vocês esclareceram todas as dúvidas. Achei que teria até mais perguntas, tá? Deixa eu ver se
Já os caminhões já pediram. Pessoal, vamos fazer pergunta. A oportunidade é agora. Essa semana alguém me confidenciou o seguinte: tem muita gente usando álcool gel na mão, né? E estão pegando muitas garrafas com álcool líquido, ou até tem algumas lanchonetes que tem um procedimento seguinte: eu recebo o meu fardinho de água, o estabelecimento comercial, e eles borrifam álcool antes de guardar na geladeira ou no seu refrigerador. Surgiu um problema que até então eu nunca tinha pensado, que era a questão de sair a data da validade e da fabricação. Geralmente muitos datam na tampa, né? Ou no corpo, no gargalo, onde borrifa, e dependendo da tinta que é utilizada, se não é laser, ou, enfim, tem umas que são até em relevo, né? Que queima, digamos assim, não teria problema. Mas muitas empresas usam uma datadora, né? E às vezes que é a base de água, é a tinta, enfim, com qualquer borrifação de álcool sai a data de fabricação e validade. Isso acaba sendo um problema, né? Porque está vendendo uma embalagem, a partir do momento que alguém faz esse procedimento de tirar sem querer a data, acaba não sabendo qual que é a validade do produto, né? Porque na embalagem está lá no rótulo, vale por 12 meses, 6 meses, mas não tem mais a data de fabricação. Então, surgem outros problemas que tem que lidar, né? Vocês encontraram algum tipo de problema nessa situação? Não. Como é o problema do garrafão, por exemplo. O garrafão, a partir da rastreabilidade, já entrando um pouquinho da rastreabilidade do recall, né? A partir do momento que eu dato a tampa e eu tiro a tampa na hora do consumo, eu não tenho mais como saber, eu perco a rastreabilidade daquele produto, né? Vocês querem falar alguma coisa referente a isso, Eric e Carla? Bom, no descartável eu não tive nenhum tipo dessa reclamação aí de perder a data impressa. Aí então, com isso aí eu não tive problema. Se aconteceu com alguma das marcas que eu trabalho, não chegou até mim. Mas o do garrafão, até tocar aí no assunto que você falou, realmente também dato na tampa, mas só que a gente tem um sistema de rastreabilidade com quem carrega, né? Faz o carregamento aqui e distribui, então a gente consegue rastrear o garrafão sim, mesmo ele sem a tampa. E mesmo sem a data, né, da tampa. Mas com relação a descartável, eu não tive nenhum problema com a data. Então, o nosso descartável também agora, todas as empresas voltaram a funcionar com o grupo todo, né? Porque voltaram os descartáveis, tudo reabriu. Mas não tivemos também reclamação, não. Porque na maioria das empresas, a data vem no lacre, não vem no garrafão. Então, na inspeção também, do que os meninos, até para rolar o galão, eles observam se está indo com tampa ou não. Lógico que é muito rápido, mas não tivemos reclamação, não. Sobre o óculos, os colaboradores de vocês, antes da pandemia, já usavam óculos como EPI? Não? E agora, eles estão utilizando ou não? Não, na seleção de garrafão eu não introduzi o óculos, somente a máscara mesmo. Que o produto já estava bem diluído, digamos assim, né? Por exemplo, igual a luva, alguns funcionários deixam usar a luva, mas eu comecei a observar que se eu deixasse a luva, eles não iam higienizar as mãos. Então, ia ser muito pior, né? A forma de contaminação, sujidade, porque eles acham assim, não está tendo contato com a minha mão, não tem problema a luva ficar suja, muito suja. Então, eu não introduzimos a luva, porque eu obrigava eles assim, né, teoricamente, a lavar a mão. Porque quando tem um contato, eles sentem que a mão tá suja, eles vão querer lavar mais. Então, com a luva, eles não iam querer lavar as mãos. Eles iam achar que não precisava. Eu concordo com você, Carla, também. Muitas vezes a luva, ela faz com que o funcionário ache que a luva já está ali protegendo de tudo, e não é, né? Muito pelo contrário.
Então, acho que ele sentir as mãos e estar higienizando constantemente é muito melhor do que utilizar a luva. Perfeito. A luva é um questionamento bem grande, principalmente na recepção na recepção mesmo, mais ainda porque às vezes o colaborador acha que na verdade a luva é para se proteger, em alguns casos mas é para proteger o produto. E quando a pessoa está sem luva, o tato, a sensibilidade que tu tem nas mãos, acaba percebendo se a mão está suja ou não, né? Ah, tem que lavar minha mão porque eu percebi o pó, a sujeira. Se está de luva, eu diminuo essa sensibilidade, então acaba não percebendo, então eu não vou lavar minha mão, mas não é porque tu não quer. Às vezes até o próprio subconsciente acha que tu não precisa lavar a mão, né? Então a chance de ter uma contaminação, às vezes em alguns casos, é maior usando a luva do que se não usasse, né? Vamos lá. Teve uma pergunta aqui se pela validade dos garrafões retornáveis, se houve alguma mudança na questão da validade em virtude dos produtos que estão sendo utilizados. Não, a validade continua a mesma, 3 anos. Na verdade, existe a validade do garrafão, há um questionamento bem grande, porque isso até 10 anos atrás se fabricava o garrafão para durar a vida toda, né? Tinha garrafões de 10 anos no mercado, 15 anos no mercado, mas a fabricação dele era com material mais nobre, digamos assim. Às vezes, caía às vezes em cima do garrafão, o garrafão não quebrava, né? Estamos falando do PP mesmo, né? Hoje, se o garrafão cair de uma altura, acho que, não sei, 50 centímetros, 1 metro, já quebra o garrafão, porque eles estão fabricando o garrafão para durar os próprios 3 anos, né? Então, não é mais para durar a vida toda, né? Então, acabou, na verdade, até diminuindo. Existia até um grupo de empresários que queria reavaliar isso. Em vez de 3 anos, eu quero que o garrafão dure 5 anos. Há um risco grande nisso, porque se pegar os garrafões hoje no mercado, pode-se chegar à conclusão que ele não dure nem 3. Então tem que, né? Então às vezes pode ser um tiro no pé, né? Fazer a avaliação de durabilidade dele, enfim, exposição de sol, enfim, acaba não aumentando a validade dele. A gente acaba até, pode ser que alguns testes acabam até diminuindo. Então 3 anos o pessoal julga que é uma quantidade de anos boa. Enfim, é claro que a gente sabe, né, que existem aqueles casos isolados. Pô, às vezes tem 3 anos, aquele garrafão é um garrafão de praia que só foi higienizado umas 5 vezes, é novo e eu tenho que acabar descartando, né? Mas, digamos assim, é um ponto, digamos, fora da curva. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Um participante. A proteção do colaborador ao contato com o produto químico usado na pulverização antes da triagem. Aqui na empresa, ao usar o hipoclorito, colocamos a luva para proteção como item obrigatório. E também temos óculos, pois teve um caso de hipoclorito cair no olho. Cloro é um produto insalubre, então, se não oferecer episódio, pode ter problemas futuros de reclamação trabalhista. Aí cai até, gente, na questão do PPRA, PCMSO da empresa, onde deve estar tudo lá relatado, concentração de produtos que está sendo utilizado, né? Então, depende, claro, quem vai manusear o produto em si, não digo da recepção, quem trabalha com produto químico que vai diluir hipoclorito 12%, esse tem que ter um controle bem grande, questão de luva, óculos, avental, porque o cloro ali ele tá muito, digamos, concentrado, né? Já quando eu estou usando diluído, o meu risco baixa muito, né? Mas essa empresa ali esse participante adota como luva e como óculos o procedimento até para evitar questões trabalhistas, né? Mas eu acho que aí cada empresa acaba adotando, né, um procedimento. Eu acho que, enfim, vocês querem falar de algo sobre isso, Érica? Eu acho que a hora que a gente falou de colocar óculos e luva foi na seleção do garrafão, acho que na parte de seleção mesmo, não na aspersão do produto. Eu acho que, né, pode ter acontecido esse engano.
Assim, daí, dependendo da concentração, realmente, o funcionário vai usar o óculos, é que nem você falou, se esse procedimento continuar, vai ser tudo incluído no PPRA, PCMSO da empresa, então tem que estar tudo descrito, né? Inclusive as concentrações. Então, essa parte de seleção dos outros colaboradores estarem pegando o galão para selecionar, é que não foi colocado óculos e nem luva, tá? Porque, né, tinha-se muito da parte de usar a viseira, algumas empresas pode ser que adotou, mas eu particularmente não adotei em nenhuma empresa. Na parte de seleção mesmo dos garrafões, tá? Carla, quer complementar? Sim. Por exemplo, igual antes da seleção, a gente não usa, né, o hipoclorito, o cloro. Então, a gente estava usando a água ozonizada biguanida. E aí, ela tipo assim, ela é inodora, ela não tem cheiro e não causa muito mal. E a diluição, a gente fazia 0,3%. Então, ele usa o avental, bota e pulverizava de longe. Então, assim, com ele não tinha contato com o colaborador. E a água ozonizada era através de mangueira. Então, ele ia lavando os galões sem também espirrar nele. Ele em pé, né? Jogando a água com a mangueira, com pressão em cima dos garrafões, mas de modo que não espirrasse nele. E a água ozonizada, né, também não é como o cloro, né? Por exemplo, em asepsia da empresa de higienização em geral, a gente usa óculos, a luva, tudo direitinho, quando ele é utilizado. A pergunta aqui que chegou, se biguanida pode ser utilizada em substituição à solução alcalina clorada no processo de higienização e desinfecção dos garrafões dentro da lavadora. Não, né? Porque detergente alcalino clorado é mais um decapante, tirar o poluição, a gordura, e o biguanida era para fazer a função, digamos, do ácido peracético, do ozônio, né, como uma solução desinfetante mesmo, né? Para fazer a desinfecção, porque a gente até pulveriza na sala de invase, na antessala, antes da produção, porque aí dá uma esteriliza o ambiente também. E aí, como eu falei, ele não tem cheiro, entendeu? E também não tem gosto. É um produto que não tem gosto. Ele é mais caro, né? A utilização dele, é um produto um pouco mais caro, mas que a empresa preferiu adotar essa medida do que o hipoclorito. Legal, peraí. Deixa eu voltar agora um pouquinho a fita. Faz uma solução de biguanida, Carla, e tais dispersando isso dentro da sala, antes de eu iniciar o turno. Isso, também. Eu uso a biguanida para isso e na aspersão lá no galão também, dentro do caminhão. E na sala de invase? Porque cada empresa teve que adotar conforme a sua... Oi? Não, eu ia te pedir, desculpa te cortar, Carla, qual é a concentração que tu utiliza na sala de invase, por exemplo, que está na produção, antes de iniciar o turno? A utilização pode ser de 0,3 do meu produto, tá? De 0,3 a 0,5%. Aí, o que a gente faz? A gente pulveriza e depois, sempre quando vai começar a produção, sempre faz esgotamento dos equipamentos, da enchedora, da envasadora, né? Então, assim, aí a gente não tem risco nenhum, faz um enxágue antes da produção para poder não ter o residual nenhum da biguanida. Entendi. Legal. E depois pode ser feito até um controle microbiológico para medir eficiência, exposição de placa de 90, né, com contagem total de bactéria, até para fazer um comparativo antes e depois pode medir até a eficiência disso. Gostei, achei legal. Acho que poucas empresas fazem, tá?
Então, porque aí o que que ele faz? Ele pulverizou e aí ele sai do ambiente e depois ele vem, depois de 20 minutos, ele vai, enquanto está preparando toda a produção, né? Os outros colaboradores estão se preparando, selecionando as embalagens, tudo. Aí ele faz esse enxágue total. Legal. E Érica, aí a gente, né, de vez em quando a Rose traz, não pode falar, de Carla. vez em quando eu peço a é que tá com delay. Aí, às vezes, quando eu vou falar, por causa disso, a gente tá com delay de uns 4, 5 segundos, tá? Mas tudo bem. Quando eu te interrompo é porque, às vezes, a internet dá uma falhada. Desculpa, tá? Pode terminar teu raciocínio. Tá. E aí, todo igual eu falei, quando a gente faz esse processo, aí de vez em quando nós fazemos essa contagem do ambiente. Aí a Rose, eu sempre, de vez em quando peço a Rose para trazer a placa para a gente colocar em cima da enchedora para avaliar o ambiente. Legal. Érica, adota algum procedimento desse, não? De pulverizar alguma coisa em sala de invase, alguma coisa nesse sentido? Há uns anos atrás, eu já precisei pulverizar, só que daí eu pulverizei ácido peracético, uma concentração bem baixinha, com um funcionário totalmente equipado, né, de macacão, máscara e tudo mais, que daí ele começava de um canto da sala de invase e vinha afastando até sair pela porta, para não ficar sob exposição. Mas há muitos anos atrás, hoje em dia não utilizo mais, não é necessário. Legal. E também, claro que pela legislação, todas as empresas deviam ter a circulação de ar forçado, né? Ar limpo dentro da sala de invase, né? Fazer a manutenção dos filtros, né? Que isso também ajuda bastante na questão de diminuir, né, a proliferação ali microbiana. Então, os filtros devem ser limpos, né, o de ar aberto toda semana, quinzenalmente, porque geralmente as indústrias ficam no interior, onde tem muito um fluxo de poeira muito grande, né, por causa dos caminhões, enfim, e tem um local que os filtros de ar sujam muito, né? E aí o controle é feito mesmo, né, pela exposição de placas e a contagem, né, de microbiana. E a gente controla dessa forma. Legal. Vocês testaram o quaternário de amônia? De amônia? Onde vocês utilizam ou não? Eu não testei. Não. Das empresas que eu visitei também, ninguém testou quaternário nessa aspersão inicial da pré-lavagem. Ninguém teve essa iniciativa. Uhum. Veio uma pergunta aqui, se a gente pode utilizar a lâmpada germicida na sala de invase para a esterilização, na sala de invase. É uma coisa bem complicada, né, Gino, porque nós não podemos ficar exposto, né, à lâmpada UV, né, então ficar algum tempo exposto, desde queimadura de terceiro grau na pele, retina, né, então não é recomendado. Se tiver algum sistema de deixar noturnamente ligado, não teria problema nenhum, mas ninguém não pode ficar exposto a ela e ela também não pode ficar a lâmpada exposta, né? Então não é permitido a lâmpada ficar exposta ali na produção com perigo de quebrar, alguma coisa nesse sentido, né? E ter alguma retenção de tipo um suporte, né, para a lâmpada UV, ela tem que ser, digamos assim, teria que ser vazada, não pode ser fechada como para anti-queda, porque senão tu cria uma barreira que vai limitar a ação da lâmpada UV, né? Então eu acredito que vocês não utilizam também a lâmpada UV para a esterilização da sala. Acredito que não. Eu tenho lâmpada instalada em laboratório e até na casa de captação.
Aí também ela se apaga no momento que o funcionário, que alguém, né, adentra a sala ou o laboratório. Perfeito. Até na legislação fala lá no túnel, né? Tem algumas coisas de legislação que a gente não entende. Aquela questão do túnel lá que tem que ter lâmpada germicida ali, que a gente sabe que não tem muita finalidade ali dentro daquele túnel, dentro da sala de invase, que teoricamente não funcionaria muito porque o processo é muito rápido, digamos assim, né? Porque para funcionar uma lâmpada germicida tem que ficar exposto ali uns 10, 15 minutos, que era para dar tempo de reagir com a membrana, reagir com o núcleo da bactéria e matar ela, digamos, né? Então, tem que ser alguns minutos isso, né? Então, não é em alguns segundos que a gente vai conseguir ter essa eficiência, né? Por isso que para a esterilização de ambiente, assim, rápido, ela não é utilizada. Como a Érica utiliza no laboratório, deixa ela 1 hora ligada, na casa de captação, né? Porque sempre entra ar, às vezes dentro da tubulação, para o funcionamento da bomba, mas lá não tem ninguém. Então, acho que ele pode deixar 1, 2, 3 horas ligado, que não teria problema nenhum, né? Com certeza, que daí é o ambiente, não tem ninguém exposto, né? Aí a hora que a pessoa vai adentrar o ambiente, seja do laboratório, da casa de captação, ela já vai estar apagada. E o túnel de desinfecção ali após o galão sair da lavadora, eu também acho desnecessário, porque ele não vai ter nenhuma ação efetiva. E eu acho que assim, a partir do momento que nós comprovamos a eficiência da lavadora, que estão higienizando os nossos garrafões, porque passa pelo detergente, aqui no Paraná utilizam em todas as mineradoras a água quente, a 60 graus, e depois o penúltimo enxágue, sempre utilizo o ozônio, né? Eu uso peracético, mas eu utilizo ozônio. Então, isso daí, eu validando o meu processo, não tem por que estar utilizando o túnel germicida. E isso eu sou bem clara para os fiscalizadores que vêm nas empresas. E acabam acatando. Diferente do Paraná, o Rio de Janeiro, a Carla está voltando, ele tem uma característica de usar o alcalino clorado no primeiro estágio a frio, né? Então, a gente tem a validação do processo, ela é bem importante, por isso que o nosso laboratório ele tem que estar redondinho, porque realmente é um processo diferente. Quando você chega a 60 graus, você tem a temperatura que te ajuda. E quando você não tem a temperatura, você só tem produto químico, né? Então, aqui no Rio, a característica mesmo de todas as empresas é usar o alcalino clorado sem a temperatura, né? Então, você já tem um plus aí no teu processo, né? Com certeza, porque para mim aqui a higienização a frio não funciona. Acredito que seja mais galão PP, não é? E para nós, galão PET. Então, a higienização dele é mais eficaz com água quente. Sim, com certeza. Oi, Carla. Oi. A minha internet caiu. Não, mas estou te ouvindo bem agora. A gente estava falando, bom, acho que a Carla não participou, sobre higienização da eficiência da lâmpada UV na questão para desinfecção, enfim, mas acho que as dúvidas aí do pessoal foi solucionada. Existe a questão também falando da lavadora, que vocês tocaram um pouco no assunto, a questão, a Rose também falou. Rose, eu acho que não é só no Rio de Janeiro, não. Acho que muitas empresas não utilizam a lavadora quente, por mais que esteja lá a 60 graus, né? Mas, assim, às vezes é uma orientação da vigilância, mas vai de te provar a eficiência do teu processo. Então, todo ano, a indústria química está desenvolvendo novos produtos, vai de cada empresa provar, a minha eficiência com esse tipo de produto é essa, eu aplico dessa forma, eu estou validando meu processo com análise microbiológica, com planilha. Então, tem formas de poder fazer esse convencimento que teu processo está funcionando bem, né? Então, isso aí fica a critério muito de cada empresa mesmo, né? Pessoal, acho que é isso. Mais algum? As que todas. Por favor, Carla. Todas que eu trabalho,
a gente não aquece. A gente até tinha uma caldeira em uma, há alguns anos nós acabamos. Porque aí usava soda também, aí era bem complicado, era né, insalubridade para o funcionário, também era um risco, e era a caldeira a lenha. Então, aí nós eliminamos esse processo e aí implementamos, porque aí tem o dosador, a gente faz os testes de concentração, a gente faz suave na embalagem após a higienização. Então, assim, a gente foi validando o processo através das experiências. E aí, aqui a gente faz assim, deu certo em uma, vamos, né, implementando para testar nas outras também. Muito legal. Considerações finais. Érica, Carla, pode fazer uso da palavra. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar participando. Todas as palestras também têm sido muito, temos aprendido muito, né, e é muito importante. Fico ansiosa para ir a Florianópolis, mas é longe, né? Mas, se Deus quiser, em breve também poderemos estar juntos, né? Porque é muito bom também a troca pessoal de experiência, né? De levantamento de questões, né? Que às vezes as pessoas têm vergonha ou, né, não querem expor a empresa, então, mas é muito aprendizado. E a gente vai aprendendo também apanhando, né? Nos muitos anos, a gente sempre aprende muito com o colaborador que está ali no dia a dia. É muito importante a gente ouvir o colaborador e em todas as decisões também que tomar, né, ter em questão de qualidade, levar muito em conta o que o colaborador vive, né? E qual é a experiência que ele também tem, porque é uma troca de conhecimento e a gente aprende demais com eles. É isso aí. Com certeza, a gente sempre aprende, todos os dias é um aprendizado, né? Apesar de ter alguns anos de experiência na prática aí das indústrias, mas principalmente quando a gente pega uma empresa nova para poder trabalhar, então eu gosto muito de ouvir o que os colaboradores têm para falar, porque a gente agrega muito conhecimento para nós e o que eu faço, no caso, é implementar o que ele está fazendo, mas nunca restringir ele. E também quero agradecer, né, a participação aqui, na parceria da KitLab. Estou também com saudade aí dos workshops presencial. Esse ano, quem sabe, era para ter sido no Rio de Janeiro, né, Rose? Mas quem sabe o ano que vem estamos todos presentes. Mas essa versão online está superando as expectativas. Eu já tenho, né, assim, já algum tempo de experiência nessa parte de workshop presencial aí da KitLab. E essa online também só está vindo agregar valores e conhecimento. Pelo menos para mim, está superando as expectativas. Então, agradeço de coração. Legal. Rose. Então, eu queria agradecer às nossas clientes, parceiras e amigas, né? Que além de a gente acaba tendo uma relação bem próxima ao longo dos anos. E com o nosso tema de hoje, eu percebo que a gente viveu uma pandemia, que é algo que a gente não esperava, né? E a importância da qualidade, a importância de vocês lá nesse momento para trazer esses procedimentos corretos, eu acho que a qualidade nunca ficou tão em alta nas empresas, né? Nesse momento foi crucial o papel de vocês. Então, eu queria agradecer a cada uma de vocês ter colocado isso em prática nesse momento tão assim, que foi tão de insegurança de todos, e trazer os esclarecimentos, porque vocês eram as referências dentro de cada uma das suas empresas, né, que vocês atuam. Então, realmente, infelizmente, a gente está, né, ainda nesse momento de pandemia, e eu agradeço a vocês, profissionais que são lá em loco, trazendo essa contribuição para a empresa continuar com as suas atividades. É isso aí. Obrigado, Rose, Érica, Carla, pelo tempo de vocês e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Isso a todos os participantes de hoje.
e até quinta-feira, tá? Valeu, galera. Tchau, uma boa semana. Que vocês vendam bastante água, tá?